O tema de hoje é um tema forte, tá? Eu só estou arrumando uma coisinha aqui que faltou fazer, mas está tudo bem, vamos lá. É um tema que eu ainda não sei direito tudo que está acontecendo, tá? Então fui atrás, esse tema está aqui porque em minhas observações, né? Comecei a perceber e tentando fazer conexões, interconexões do porquê exatamente que está tudo tão estranho. Por que isso? Já percebeu que nós estamos, eu e você, nos tornando os mestres em opinar, mas analfabetos emocionais em sentir? Né? A geração que não consegue se colocar no lugar do outro. Mas eu não estou falando interessante, não é só da geração nova. Existe alguma coisa acontecendo. A geração nova não tem opção. Ela entrou nesse meio, ela foi captada assim, e aí eu vou tentar chegar aos pontos de observação. Mas existe uma migração de uma geração que veio de um ambiente onde existia mais comunicação, até por não ter dispositivo, não ter muita opção de se conectar, então não tinha muito o que fazer. Era sentar e conversar. Isso provavelmente criava relações de comunicação social dentro do nosso cérebro, da nossa percepção. De repente, nós entramos num mundo onde parte do nosso tempo nós estamos de cabeça baixa, você agora está olhando para uma tela, né? Então isso não é ruim pelo sentido cerebral do seu aprendizado, mas isso é ruim pelo sentido social. E a gente vai chegar mais a fundo. A frase, então, que não consegue ser colocada no lugar do outro, não é apenas para um meme de desabafo de internet. Ela toca numa ferida profunda e isso machuca, esse tema machuca. Então, prepare-se. Não são só os jovens. Vocês vão ver comportamento. Cara, eu comecei a perceber comportamento por todos os lados. As pessoas... Eu sei que existe muita ação de depressão por aí, eu sei que isso é uma coisa que eu respeito. A gente respeita qualquer uma outra, mas a gente precisa falar. Mas não é isso. Aconteceu uma falta de percepção. Por exemplo, estamos exatamente agora 292 pessoas. Você sabe o tamanho do lugar que é necessário para colocar 292 pessoas? A sala é pouca ainda, não sei o quê. Não é pouca, é gente pra caramba. Muita, 307 agora. E viram assim, nossa, só 300. Você percebe que alguma esfera, a falta de empatia também, a falta de observação, de lucidez, para números e para percepção, parece que nós vivemos num mundo de assim, eu não sei nem se você existe. A pessoa está do lado de lá, falando num programinha de chat, é só mais um e meio a tantos, a gente criou uma banalização. Lógico que tem algumas coisas que a gente protege, justamente pela questão dessa contato tá tão amplo, né? Mas vamos lá. A tendência, e por isso, é uma redução de empatia que está se espalhando como um vírus invisível por todas as faixas etárias. Avós que eram exemplo de carinho hoje em dia e cada um com seus problemas, eu já vi casos como esse. Eles ainda se recuperam. É uma das poucas gerações que não se perderam. Os baby boomer. Pais que criam os filhos com amor agora parecem insensíveis ao sofrimento alheio. Jovens que eram apontados e são como frios há tempos. E tá um negócio assim de... Parece que é muito interessante. A gente está assistindo uma crise estranha de empatia, uma mutação profunda de consciência humana coletiva. E a gente vai tentar entender por isso. Eu fui atrás, porque não é possível que não existe alguém falando sobre isso no mundo, e tem. Estudos sérios, inclusive. O colapso estatístico de colocar-se no lugar do outro. As pesquisas estão aqui e elas não mentem, são dados verdadeiros. Sarah Conrad, da Universidade de Michigan, analisou 14 mil estudantes entre 1979, um pouco depois de eu nascer, e 2009. A gente nem está falando dessa geração atual. Ela é mais ou menos, né? Encontrou uma queda de quase 40% nos índices de empatia. A maior queda aconteceu principalmente na habilidade de tomar a perspectiva do outro. Estudos mais recentes que esse dá ao aumento da empatia entre jovens
ele falando, tá? Quase tornando aos níveis dos anos 1970. Diz que em alguns estudos recentes, sobre alguns aspectos, não todos os outros que foram feitos, existiu um aumento de empatia, e aí a gente entra em conflito. Aonde foi parar a empatia que foi aumentada e aquela que se espera no sentido de relação, de comunicação, de respeito, tá? Segundo o relatório, chama Relatório de Compaixão de 2025, do Muhammad Ali Center, 61% dos americanos sentem que a compaixão diminuiu nos últimos 4 anos. Isso inclui pessoas de todas as idades relatando sobre si mesmas. Estudos indicam também que adultos acima de 50 anos apresentam uma queda significativa também nos scores empáticos em comparação com as gerações anteriores da mesma faixa etária. Diz que a exposição a ambientes digitais, a gente começa polarizados, afetam e reconfiguram o cérebro humano. O cérebro empático, onde mora a capacidade de sentir o outro, a empatia não é magia, ela tem endereço e treino, ela precisa ser treinada, ela precisa ser usada. E como a gente parou de usar, a gente perdeu a capacidade de tomar a perspectiva ali, porque não olha assim mais para o lado. Coisas que a gente tem que pensar. Esse é o vídeo para pensar em relação, tá? A gente tentar o máximo possível trazer de volta, às vezes, pequenas ações que foram perdidas. Por exemplo, num caso de trabalho, compreensível, mas se você senta numa mesa para comer com a sua família, deve-se tentar se desconectar dos aparelhos, para você conseguir olhar para a pessoa um pouco, conversar e não ficar ali. Por que vai acontecer? A pessoa vai querer comer rápido para sair correndo para voltar para aquele mundo. Isso é um processo de vício que pega também, processo dopaminérgico, que faz com que você tenha um aumento da dopamina em outras coisas e não consiga mais sentir prazer num diálogo, em olhar para alguém, em conversar. A gente sabe que não tem como correr da tecnologia, é impossível. Nós estamos usando ela aqui agora, inclusive. Não tem como. Mas a gente tem que fazer um trabalho legal. O que eu tento fazer? Eu e a Kari, a gente tem pensado, conversado bastante sobre isso, e às vezes pega a gente. A gente, em vez de quando está sentado assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, em vez de a gente ficar cada um no celular, a gente fica os dois num só. Normalmente ela vem para perto de mim, a gente quer assistir alguma coisa engraçadinha, ou os memes, alguma coisa assim. Ela não vê sozinha, nós vemos juntos. Então a gente vem para cá e a gente fica rindo junto no mesmo lugar, como se estivesse assistindo televisão. Melhorou muito a nossa conexão, assim. Então a gente criou, isso é uma coisa. Se eu chegar do lado, imediatamente a gente encosta e vai para um lugar só. Para tentar criar uma relação de comunicação, de aprender a ouvir, mas mesmo assim é difícil. Tem horas em que é difícil. O córtex pré-frontal, ele media toda a perspectiva alheia. Se você está conectado a outra coisa, ele está trabalhando de uma forma em que ele não vai conseguir prestar atenção. A ínsula anterior e o giro circulado anterior ativam-se quando você sente a dor a outra pessoa. Só que ela só pode ser sentida quando o sistema existe uma coisa chamada limiar das células neurais. Você dá uma emoção, aqui digamos que aqui, nessa faixinha preta aqui, seja o limiar inicial de uma determinada emoção equilibrada. Então você dá uma pequena emoção, a pessoa já percebe, ela já olha e sente. Quando você começa a dar muitas ações, como internet, risos constantes e tal, apesar de ser legal e distrair, você aumenta o limiar que era aqui para cá. Então, por exemplo, para você sentir alguma coisa, o negócio tem que bater aqui. O limiar de abertura, de livar, de fazer com que a célula polarize ou despolarize, abra e volte, ela não acontece mais aqui, ela vai acontecer aqui em cima. E isso faz com que você, quando você vai conversar com alguém, o seu sistema fica interessante. O seu sistema neuronal fez isso com você, você fica assim, apático. Aí está acontecendo um negócio na sua frente, uma pessoa parou o carro para você passar em um lugar que não era nem para parar. Ou você viu uma gentileza, a pessoa segurou a porta para você. Porque você não abre mais o limiar celular. Interessante, né? E são os chamados neurônios espelhos, eles disparam quando vemos emoções nos outros, criando um eco interno. Isso tudo é interessante, como tem uma explicação sobre o que está acontecendo. Não sou eu que estou falando, isso aqui são os estudos da Universidade de Michigan. Tá? Eles
exploraram casos isolados por vários meses. Eles exploraram casos, por exemplo, de pessoas que foram fazer pesquisas na Antártida. Se afastaram da sociedade, às vezes entravam pesquisadores, iam para lá, para a Antártida, ficavam 14 meses afastados. E quase não conversavam, porque eles ficavam isolados fazendo pesquisas, né? Conversavam muito pouco e não tinham muita relação. Pegaram essas pessoas, fizeram pesquisas e perceberam que eles tiveram uma redução drástica justamente pelo não contato social. Então, o que acontece? O cérebro, quando ele começa a perder interação, ele começa a se comportar de forma diferente. Isso provavelmente está pegando todo mundo, e a gente não está percebendo. E a gente já está sendo começado a falar isso, eu achei que não, mas já está. Mas a gente precisa trazer isso para cá, para conversar sobre isso, para perceber que isso não é um comportamento que você faz porque você quer. Você foi pego por uma coisa que a gente nem entende direito o que está acontecendo, pai velho. E outra coisa, populações isoladas, como o pessoal da Antártica, percebeu a redução do volume da massa cinzenta no hipocampo e na amígdala. Atrofia, você não está usando. O corpo atrofia qualquer coisa que você não use. Não use, ele atrofia. Músculo, a parte genital, tudo que você não usa atrofia no seu corpo. Que é uma questão de inteligência. Não está usando, não está tendo enfado, ele vai começar a pegar ênfase nos lugares necessários. Diminuição da substância branca e restrições críticas para controle emocional. Quer dizer, o cérebro está diferente. Como é que você vai chamar? Agora eu te pergunto. As pessoas estão, nós, eu, você, estamos num padrão de comportamento, tá? Em que mudou as sinapses, mudaram o tamanho da massa, o limiar de abertura celular. Como é que você vai chegar para uma pessoa e conseguir fazer? Como é que você vai fazer que uma criança desperte para isso? Se um adulto não consegue, a criança tem menor chance de fugir disso. E mostraram também que o isolamento social causa mudanças nas estruturas disfuncionais dos cérebros em níveis moleculares. Quando não praticamos mais várias ações de emoções alheias, perdemos literalmente a capacidade de decodificar expressões faciais e sinais sociais. Então você está passando na rua, a empatia é a capacidade de você olhar para o lado e falar, nossa, aquele cara está precisando de... Oxe, aquela pessoa está... de você perceber, você não percebe mais a emoção. Então você fica apático contra si mesmo e não percebe mais o que está acontecendo lá fora. Vê que coisa. O que a gente faz com um troço desse? Nós estamos fazendo isso. Consumindo constantemente nossa mente, não está mais em estado de conversa. Eu sei que antigamente a gente era um pé de ganha. Não tinha o que fazer antigamente, velho. Era forçado. Não era nem minha época. Antes de minha época ainda tinha Atari, tinha outras coisas que a gente brincava lá no videogame. Mas ainda assim enchia o saco. Aí a gente ia pra calçada, ia tocar violão, ia conversar, ia bater papo. E aí a gente tinha uma questão de olhar pro outro e tal. Tá? Então isso é uma coisa que precisa se pensar. Porque só tem um jeito de mudar isso. Radical. É preciso ter uma compreensão de eu preciso de relação social. Quanto tempo você não conversa de forma profunda com as pessoas que estão perto de você? Na boa, tira tudo assim de perto. Senta você, outra pessoa assim, um no sofá, outra assim do lado, e começa a conversar. Isso, cara, isto só está sendo feito por pessoas de gerações passadas. Essa ação só acontece nas escolas quando a escola proíbe a entrada do celular até determinada idade. E mesmo assim eles ficam ali desesperados, porque esses joguinhos que existem hoje aí, eles pegam a nossa mente de forma... que é um nível de sensação tão gigante que a gente não consegue escapar mais. E eu também estou nisso. Diz que tem que estar sempre ligado. Eu tenho diminuído de forma considerável o máximo que eu posso. Tenho tentado me dedicar aos estudos, tal, leituras e tal, mas o máximo que eu posso é até minha exposição proposital, digamos assim, né? A minha exposição no sentido de vida pessoal, né? Até necessidade de demonstrar a vida pessoal ao máximo possível. Aqui os vídeos é uma outra história, mas Instagram, essas coisas eu tenho tentado ao máximo tentar um nível de passo atrás, né? Para você que tem mais um princípio de aquilo é meu, entendeu? Essa coisa me pertence, é minha, e eu curto ela. Ela é tão minha que eu divido com as pessoas que eu estou pertinho, aos amigos. Isso é importante, porque a vida passou a ser importante, até no sentido de alteração, quando a gente divide com os outros, passou a ser estranho isso, né?
Muito tempo de tela e pouco para comunicação, face a face, literalmente atrofia os circuitos cerebrais empáticos. O resultado, as pessoas ficam drasticamente piores em ler expressões emocionais dos outros. E por isso que a gente vê uma quantidade impressionante de pessoas, cada vez mais, sem empatia em meio aos comentários, em meio à internet. A gente vê, às vezes, você tem que ter uma... Cara, você já foi ler as notícias, às vezes? Já vai ver, às vezes, lugares... Os comentários, eles beiram a psicopatia. De você pegar uma pessoa... às vezes eu vou no TikTok assim, passa assim, aí aparece um negócio, aparece, nossa, você é feia, devia parar de fazer. Assim, uma menina, uma jovem, sei lá. Eu falo, cara, velho... E umas coisas assim, impressionantes. Então, existe e isso causa uma reação de que você não é bom, o outro é bom. E você não causa a reação porque você faz... Eu quero coisas drásticas, sensacionalistas, que chamem atenção. E isso é muito complicado também. Estudos de neuroimagem revelam que o isolamento social causa alterações estruturais nas duas regiões, o córtex pré-frontal e a amígdala, tá? E diminuição, como eu falei, causando total redução e dificuldade de comunicação. Interessante. O fenômeno também interessante que acontece. Antigamente nós nos comunicávamos com palavras, acabou claro, criando fala com voz. Fomos para o texto, os textos junto com os emotes, né? Comentários no lugar de conversas profundas, idosos também fazem isso agora. Antigamente, vocês vão de convir comigo, por causa da não existência da internet, que é uma coisa incrível, mas nós tínhamos mais encontros familiares. As famílias se encontravam nos domingos. Você vai achar que era por causa do seu avô, que ainda conseguia uma mãe, um pai lá, tal, que conseguia fazer isso. Hoje a gente quase não faz mais, porque você basta dar um oi no grupo da família e aquela sensação de que a coisa tá fluindo. E na verdade não é. Aquilo nunca vai suprir ou ser mais importante do que a gente sentar perto de nossos familiares, de cada um levar uma coisinha, ou fazerem comida juntos e sentarem numa mesa, baterem um papo, tocarem um violão, né? Coisa que a gente fazia. E eu não estou conhecendo aquele saudosista que quer voltar ao passado, porque eu adoro o mundo, eu sou programador, inclusive, adoro, sou da área da tecnologia fortemente, mas percebo o quanto isso é forte e mudou a nossa estrutura, tá? E muda e me pega também. E é triste isso. Às vezes eu preciso fazer a cara e tem muito melhor que eu. Muito. Né? Sobre esses. Então eu próprio, pelo princípio de quebrar isso, tiro de mim um pouco e vou tentar fazer qualquer coisa que seja até a coisa mais simples do mundo. A gente nunca mais. Qual foi a última vez que você sentou com alguém e tocou um violão? Isso é gostoso, velho. Às vezes é preciso que a gente vá pro meio do nada, quando não tem mais nada funcionando para que isso aconteça. Ou cantar, ou conversar, bater um papo, né? Mesmo profissionais, agora vai aqui pra gente, historicamente empáticos, como pelo menos deveriam ser historicamente, entre aspas, mas a profissão, em médicos e enfermeiros, estão apresentando queda de empatia ao longo da carreira devido à rotina mecanizada, excesso de estímulos emocionais, um fenômeno chamado de fadiga da compaixão. Em adultos, após isolamento social, os sistemas neurais de dopamina ficam seletivamente ativados. Isso está acontecendo na área médica e os professores já têm percebido a falta de empatia. Então, estão tentando formar médicos mais empáticos, mais perceptivos, né? Com uma capacidade de observar melhor o outro lado. Só que é muito difícil você transmitir isso para ali. Vira um processo quase... Pelo menos assim, conceitualmente, na prova, tem provas que fazem essas perguntas. Por incrível que pareça, aparecem perguntas idiotas desse tipo assim, na prova. E ela parece idiota que para mim é óbvio, mas para outros nem tanto. Tem um paciente em tal situação, você entra, como é que você deve agir? Aí aparece. Você chama pelo nome social do paciente, não, você chama o nome que está escrito na cara. Então tem um monte de perguntinha assim para fazer com que essa turma que vai se formar, eu chamo idiota porque é quase isso mesmo. Não era possível que teria que perguntar um troço desse, porque você tem que vir de casa, de berço, a capacidade de empatia. Mas é preciso que agora você tenha certeza que se vai formar um profissional, ou alguém, um ser humano, na verdade, que vai agir de uma forma incrível, com a capacidade mínima, ou pelo menos com alguma capacidade conceitual de observar o próximo.
que tem de gente, velho, com alguma dificuldade nesse ponto, né? Chama-se contaminação, né? O meio reprograma todas nós, todos esses processos, tá? E me assustou muito, porque eu comecei a perceber, e eu sou observador, assim, nas ruas, em lugares, claro que não dá para ter uma ideia, mas o meu termômetro foi o seguinte, que os idosos estavam caindo nisso. Eu estou sempre em observação, sempre. Cara, eu não me acostumo, e falo para mim, não se acostume com coisa errada. Coisa certa é o certo. Eu vejo pessoas, cara, quantas vezes... Eu sei que tem algumas certas tipos de obrigatoriedade. Eu sempre falo, mas parar o carro é obrigatório. Cara, nem sempre, velho. Tem lugares que não. Tem lugar que a pessoa está parada ali um tempão. Ou segura a porta para alguém, uma gentileza, né? Ou você precisa de ajuda, tal. Visto de forma ruim, às vezes. Tem as pessoas sem agradecimento, velho. Como se você fosse, eu não sei se é obrigado, ou se não é que é obrigado. A pessoa nem percebeu. Ela só passou ali. E eu fico até preocupado, eu fico pensando, será que essa pessoa tem depressão? Mas eu fico olhando para a pessoa. Às vezes eu estava no shopping, entrando no shopping, aí tinha uma moça parada assim, né? Ela estava com uma criança, tá? E tinha passado 3 carros, eu parei o carro, num lugar totalmente fora de contexto, assim, tá? Parei. A criança veio do lado direito dela, para o lado do carro onde eu estava. Ela manteve a criança ali, ela foi na diagonal. Eu estava parado aqui e ela fez assim, ó, sem pressa. Uns 1 minuto e meio para ela atravessar a rua, sem exagero. Andando. Então, com a menina pro lado da rua, eu fiquei assim, velho, o que é isso, velho? Quase fazendo um laboratório científico ali. Como que alguém deixa a criança pro lado da rua do carro, não deixa nem a carita, nem cachorro, nada. Uma menininha de 2 anos, sei lá, 3, pro lado do carro. Como que alguém atravessa uma rua daquela velocidade e não olha nem pro lado, não percebe que alguém parou? Fiquei assim, o que aconteceu com essa criatura? Eu queria perguntar, velho, tá tudo bem? Tá alguma coisa, essa pessoa tá com um problema muito sério. E se tivesse um problema sério, eu ficaria aliviado. Não, ela estava em depressão, aconteceu alguma coisa séria, uma mãe desencarnou, se separou, está com alguma doença. Eu falo, nossa, que alívio. Não no sentido disso, pelo menos assim, faz sentido. Mas se a pessoa está assim, por nada, é preocupante, velho. É preocupante. É. Só sou eu que tenho percebido isso. Na boa. Eu vou fazer essa enquete aqui. Você percebe a falta de empatia por aí afora? Percebe a falta de olhar para o lado? Você percebe? Falta de agradecer. Muito obrigado. Muito bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está? Não sei o quê. Porque talvez as pessoas não percebam, eu fico preocupado se ninguém não percebe. Respeito. Mas se você não está percebendo, tem alguma coisa que... Porque está estranho. Você tem que olhar seu comportamento. Mas não se sinta envergonhado por isso, não. Pelo contrário, traga em você a responsabilidade. Eita, pô, você não estou percebendo. Cara, está muito estranho. Eu sei que nunca foi bom, mas não era como agora. E você sabe como você percebe? A gente se acostuma, o cérebro ele se acostuma. Você viaja, vai para o interior, um lugar lá no fundo, as pessoas se comunicam. Eu fui para 2 lugares. Eu fui recentemente lá para perto de Uberaba, no meio de nada. Passava no lugar, todo mundo falava. Depois eu fui para uma cabaninha lá no meio de Sapucaí, Mirim. Sapucaí, Mirim, Minas Gerais. Também. E todo mundo se falava. As pessoas passavam, parece que existia assim, olha, uma coisa, era perceptível. Então eu acho que viver em comunidade, viver em sociedade é estranho também. Eu achei estranho outra coisa, e eu comentei até com a Carita, e ela falou que é verdade. Eu desvio de todo mundo na Avenida Paulista, na Augusta. Eu fico assim, ninguém desvia, velho. Eu falei, pô, vão passar por cima de mim? E passam. Outro dia eu falei, não vou desviar. Comecei a tomar uma pancada. Pá. Eu falei, eita, peraí. Eu desvio. Onde eu tô passando, fica assim. Eu vou para um lado, eu vejo a pessoa com o outro.
tempo todo eu estou desviando as pessoas. Aí eu fico, meu Deus, eu estou aqui, mas o pior que bate, eu peço desculpa. E a pessoa nem olha para trás. Pá! Desculpa, foi ela que bateu em mim. Vai para frente. Eu falei, se acostumaram a passar por cima de mim, como é que é assim? Aí eu pensei, fiquei pensativo numa coisa. Não vou desviar mais, mas será que eu vou ficar igual a eles? Aí eu fiquei preocupado. Aí eu falei, não, vou continuar desviando. Não vou aceitar isso. Vocês percebem isso também ou só sou eu? Você se acostumou com isso? Isso não é normal, velho. Não é? Ou se certa pessoa passar, cada um dá um jeitinho, opa, tal. Né, se comunicar com... claro que numa sociedade lotada de gente, eu acho que a quantidade de pessoas também junto não dá bom, velho. Acontece talvez uma média magnética estranha, que provavelmente deve ter. A quantidade incrível de espírito junto também, que vai causando um surto coletivo. As pessoas passando ali tem espíritos, seus encostos, coisas estranhas em cada esquina, cada lugar. É mais complexo o negócio aqui, né? A cultura do individualismo, a epidemia que está aí. Desde a escola até a aposentadoria, a mensagem é: você precisa ser o melhor. Já percebeu? Idosos antes valorizavam a comunidade, agora focam em aproveitar a vida. Adultos de meia idade sobrecarregados e sem tempo para o outro, que é a galera que está trabalhando, que só peste. Você tem tempo? Isso é parte do processo. Você não pode deixar que o tempo tire sua empatia, entendeu? Vá com empatia, pai, velho. E eu tenho feito isso. São duas coisas que eu tenho feito. Eu mudei minha vida com essas duas coisas. E eu não estou pronto ainda para elas. São duas. Esteja no lugar que você está, sem pressa. Viva aí o máximo possível. Então, foca aqui, eu estou aqui e tá tudo bem. A outra é cada um dá o que pode. Isso não quer dizer que você tenha que aceitar de forma assim, beleza, tá assim, mas eu não vou ser igual a eles, entendeu? Eu aceito que eles sejam assim, eles são assim. Fiz isso com tudo, meu pai, sociedade, e tenho feito, né? E tenho respeitado as pessoas, mas eu não vou ser assim. Eu vou ser o que eu posso até estar errado, mas o que eu vejo ser melhor, vou me esforçar. Jovens já cresceram nesse ambiente competitivo e, cara, não, às vezes essas coisas estão acontecendo em casa. Quer ver só, você percebe que os seus pais... Ou tem essa enquete aqui, deu 97%, tá? Agora, beleza, você pensa, a empatia na rua. Vamos agora para a sua casa. Você percebe a falta de empatia, olhar para o lado na sua família ou dentro de casa? Que é uma coisa importante. A gente tem que ir juntos como família, conversar sobre isso. Vem cá, vamos... Isso, as coisas a gente faz aqui. A Carita faz bastante isso com os meninos. Ela é a controladora comigo. Nos coloca num ponto super legal. Nós nos comunicamos e muito gostoso isso. E isso é algo que a gente precisa conversar na família da gente. Olha, galera, vamos criar uma regra? Vamos. A gente come junto. Cara, a única hora que vocês vão ter é a hora de comer, né? Se puder, né? Nós comemos juntos, sem nada, sem pressa. E aqui a gente conversa um pouco, como é que foi o dia, como é que você tá, tal. Tentar criar uma relação e depois a gente volta pro nosso mundo digital, né? Que é o normal. Para ver se a gente não perde alguns dessas relações, desses momentos tão legais, né? De a fundo. Então, as sociedades estão cada vez com valores mais individualistas, porque são vários pontos, está dessa forma. Tá? Sem contar que as redes sociais visualizam status, sorrisos, que nem é verdadeiro. A gente aprendeu que talvez os visuais de felicidade, de conceito para a gente são tão intensos, os filtros principalmente, que a vida real acabou parecendo sem graça. A vida sem filtro, a vida sem sorrisos, a vida mais simples, a vida num bate-papo de chegar ao lado e falar, pegar na mão, ver como é que tá, ela ficou sem graça, né? E isso é muito importante, a gente pensar, viver um pouquinho disso, não só demonstrar o quão bonito nós somos lá fora, mas sentar aqui para ter um papo mais simples possível, ter uma humanidade nisso, né? Às vezes eu fico pensando o que eu não vi, né? Eu fico preocupado, porque eu percebo que às vezes eu não tenho a empatia correta que eu deveria ter, né? Algumas pessoas precisam de ajuda, ou algumas pessoas em hospitais,
Algumas pessoas, e eu precisar ter a responsabilidade minha interna comigo. Poxa, aquela pessoa está ali, posso visitá-la? Não, porque ela está no hospital. Posso, eu vou. Não, mas eu posso mandar uma energia, posso mandar uma mensagem, né? Legal, me preocupar verdadeiramente com ela, ter uma verdadeira empatia sobre isso, daquela que dá para ser feita. E aí eu queria conversar sobre isso com vocês. Uma pergunta que eu queria fazer. Vocês acham? Vou tirar essa enquete aqui e colocar outro. Você acha que isso é um tipo de espírito diferente na Terra? Você acha que esse comportamento é de um tipo de espírito diferente na Terra? Já fiquei pensando nisso, mas eu cheguei à conclusão que não. Eu cheguei à conclusão que é o meio de vida nosso aqui. É a forma como nós estamos vivendo. Fruto de eu ir ao interior e ver que não está assim. Fruto que eu vejo que os idosos, mas a geração nova também caíram nisso. Alguns, não todos, né? Alguns vêm de mundo mais avançado, talvez sentem dificuldade de adaptação à densidade emocional terrestre. Hipótese. Outros estão aqui por resgate, carregam bloqueios afetivos profundos. Será que o processo kármico está tão pesado que as pessoas não conseguem mais olhar para o lado? Né? Já parou para pensar também? A gente precisa falar sobre isso. Nunca se teve tanta droga no mundo como agora. Também nunca se teve tanta gente. Mas assim, as pessoas estão usando mais drogas, ou é a maior proporção que está acontecendo, ou por causa dessa loucura toda, eles estão buscando uma fuga mais alta, porque a droga é uma fuga, né? Ela é uma forma de buscar uma parte que deu poder, por exemplo, facções poderosíssimas, que a gente nem sabe mais o que faz com isso, na verdade. Provavelmente está infiltrado em tudo, desde a política até todo lugar, não tem mais o que fazer. Pelo menos essa pessoa, para resolver, tem que desencanar esse povo. Esperar desencanar para ver se melhora o mundo. Mas será que essa busca tanto por entorpecentes e outras coisas não está dentro dessa possibilidade de diminuição da consciência? Está tão louco, tão sem nada, que talvez aquilo sei lá, o vazio de uma ilusão seja melhor que essa realidade que a gente está tendo aqui, né? A Caminho da Luz, Emmanuel fala: em cada geração, almas migrantes aportam a Terra, trazendo lições ou recebendo-as, mas raramente se sentem em casa. Então, existe uma possibilidade, sim, de ter uma relação-geração também, independente do comportamento existente, de ter uma geração, uma nova quantidade de espíritos que não estão se adaptando aí, e não conseguem. E aí você tem uma sensação de diminuição do processo da percepção, da empatia, porque eles não conseguem se emocionar. Tem a teoria do contágio vibracional. Assim como no ecossistema, a energia coletiva molda o comportamento individual. A gente sente isso. Você vai para um lugar, eu sinto claramente isso. Você vai para um lugar, se você não tomar cuidado, a média de pensamentos do local te leva. Daqui a pouco, se não tomar cuidado, você está querendo fazer procedimento, não que você não deva fazer. Mas tá todo mundo falando isso, porque eu vou fazer não sei o quê, porque eu vou fazer não sei o quê. Eu falei, rapaz, acho que eu vou fazer também. Porque eu vou tomar uma canetinha para emagrecer, porque eu não sei o quê, tal, vou botar uma canetinha. Daí, rapaz, eu acho que eu vou meter essa canetinha para dentro de mim também, lá ele. Né? Você não consegue. Até onde a gente consegue pensar totalmente? Onde não é? Quando muitas consciências chegam em padrões específicos, elas influenciam até mesmo os seres que já estão lá há muito tempo. É como se a frequência emocional dominante do planeta estivesse na região, estivesse ali. Então, jovem, adulto, idoso, todo mundo vai sendo forçado a outra coisa, um novo padrão de realidade, de comportamento. Eu sei que eu não é crítica a isso, tá? Eu serei da área de saúde, então eu compreendo 100%. Mas você vê que os padrões, eles são criados. Eu não fico muito. Eu não fico. O mínimo que eu posso, assim. Quando eu vejo besteirinha e saio. Vendo
Nada, mas de vez em quando eu vejo pessoas que têm aquele padrão de mudança facial, né? Harmonização facial e tal. Que é um padrão aceitável, porque as pessoas envelhecem, elas não começam a preencher o rosto e ficam diferentes, né? E começou a ser aceito, porque geral, então hoje em dia é um padrão que é aceito, e quando você não está acostumado com ele, que você olha, você fala, nossa, que diferente, né? Eu acho diferente, eu não me acostumo muito, apesar de entender e de respeitar. 100%. Mas eu não me acostumo. Eu olho, acho estranho. Para mim não é uma coisa normal visualmente, porque eu não consigo, aquele padrão não entrou na minha mente. Ele não é um padrão como acho que talvez se a pessoa for fazer, ela vai começar a querer fazer, ela vai começar a perceber que aquilo é legal, tal, ela encaixe, aquilo entre mais fácil, e daqui a pouco ela começa a ficar tudo bem. Mas isso não encaixou em mim ainda, tá? Não, eu olho e sempre eu percebo claramente que tem alguma coisa fora do padrão, assim, que a pessoa fez para se cuidar, ótimo, perfeito, por vários aspectos. Tem gente que faz isso pelo princípio até de necessidade mesmo, facial, uma parte do rosto cai e tal, ela faz uma movimentação para ajeitar, mas é um padrão que pegaram, vai pegando um monte de gente, e aí você começa a viver um padrão, aquilo vai, ninguém percebe mais o certo, qual é o errado, não, só vamos lá que tá todo mundo indo, vamos também. Tá, então existe vai com os outros aí inconsciente, né? Sem que a gente perceba. Então a perspectiva kardecista diz que vivemos num mundo de provas e expiações que está em transição para um mundo de regeneração. Essa regeneração vai acontecer nos próximos milênios. Não vai acontecer agora, tá? Não tem nem condições de acontecer agora. A gente ainda vive num mundo de um processo de vindas e idas, serão, né, um vai e vem imenso por um tempo ainda. Espíritos menos evoluídos ainda precisam aprender lições de amor e compaixão. Pô, a gente não vive nem no mundo de empatia, a gente está discutindo empatia aqui. Espíritos mais avançados acabam vindo ajudar como padrão de exemplo. Sempre tem uma pessoa legal no meio da família. Então, mas existe um atrito entre diferentes níveis que podem... Algumas pessoas param, percebem o que está acontecendo, por isso que esse assunto está aqui. A falta de empatia seria um sintoma do choque vibracional coletivo. A gente está tentando entender o que está acontecendo aí. Tá? Eu não sei como que vocês estão percebendo aqui, mas na família, que foi a enquete que eu fiz aqui? Tá, na família aqui. As pessoas não acham que é um tipo diferente aqui. Daqui a pouco eu faço um outro aqui. Né? Relações familiares mais superficiais, polarização social crescente. Cara, a gente... Teve um post esses dias de uma... E ainda até hoje tem, espiritualistas inclusive, de um movimento LGBTQIA+, numa determinada cidade do Brasil. Aí eu fui lá ver, eu fui entre as, mas estavam vendo, a Carita também viu, os comentários. Cara, era assustador os comentários. Assustador. É impressionante como que as pessoas se incomodam por uma coisa tão assim, tipo, cada um ser quem é ou seguir o caminho que acha do seu coração, e violência verbal que chega a ser criminosa algumas, de tão pesadas que eram. E você fica assim, nossa, como é que alguém escreveu isso, velho? Quer dizer, a pessoa pensa isso na sua totalidade, né? É uma coisa que precisa se tomar bastante cuidado com essa questão de respeito. E as pessoas agora criaram a ideia do respeito em categoria. Se você faz isso, você é desse, se você faz isso, você é da outra. Respeito é uma coisa só. É o caminho do meio. Tá? Respeito é respeito. Não existe, você não pode assumir que uma pessoa está fazendo uma coisa e achar que pode porque você não concorda com um lado ou que você é de outro e define o outro. Isso também é falta de respeito, a categorização. Então, com isso, você pode fazer qualquer coisa. Quer dizer, se não é dentro da sua aceitação, de alguma coisa que você entende como correto, você pode fazer qualquer coisa. Cara, é impressionante. Eu não sei o que fazer, porque você lê aquilo e a quantidade de gente que curte o que foi escrito. É um negócio muito interessante. A violência verbal banalizada, a indiferença diante até de sofrimento ali, que essas pessoas sofrem com isso. Sofrem muito, né, por falta disso. O relatório da compaixão de 2025, apenas 1 a cada 3 pessoas sente compaixão por todos os grupos de pessoas com menores níveis de compaixão. Por exemplo,
A gente passou a ter raiva de várias coisas, pessoas condenadas por crime, migrantes que estão ilegalmente no mundo inteiro. A gente está tendo um problema energético no mundo, comportamento. Tem uma onda de comportamento estranho no mundo inteiro. Em várias posições do mundo, começou a ter preconceito. Até lugares que não tinham. Meu irmão mora no Canadá, por exemplo, e não tinha até então nenhum tipo. Era um dos poucos lugares do mundo, eu acho, que o Gessner está aqui há de confirmar isso que eu estou falando, tá? Ele mora no Canadá. Era um dos poucos lugares do mundo onde existia, você era imigrante e eles gostavam de você. Você era tratado como canadense. Isso está mudando. Tá? Até isso. Então, eu não sei, às vezes fala assim, as pessoas falam, não, estamos no mundo da regeneração. Eu acho que a gente vai precisar fazer um trabalho muito forte antes, sobre alguns fatores até grotescos como esse, para começar a falar que nós estamos entrando no mundo da regeneração. Por enquanto, não. Tá? Tem muita coisa a se observar. Tem coisas boas, tem. Mas a Itália está tendo problema, Portugal está tendo problema, Estados Unidos. Vários lugares da Europa estão tendo dificuldade com essa questão de... É uma onda, eu não sei, de preconceito contra imigrante. Japão também. A gente tem visto... E outros, vocês vão falar aí. Não sei se algum lugar outro do mundo onde vocês conhecem aí também. Sobre falta de humanidade mesmo. É como se você vivesse, é como se você fosse proprietário de um lugar, fosse superior, e quem está do lado de lá ou tentou uma vida melhor, ou entre aspas, tem outras questões envolvidas nisso, né, políticas e tal. Mas é muito interessante. E, cara, é de uma violência verbal, é de uma descancarada ação que você começa a pensar onde é que estava isso, se sempre existiu e apareceu agora, ou se de repente foi uma onda energética mesmo que está rodando aí, né? Isso vai criando essa... enfim, nos cabe tentar entender, isso é muita coisa para entender, tá? É uma fase transitória ou é um novo padrão? Eu espero que seja transitório, tá? Na literatura, nós estudamos literatura, ele diz que tem as fases românticas, tem as fases mais lúcidas, tem as fases mais racional... Né? Talvez a gente esteja passando por uma fase meio louca. Tá? Talvez seja só a Irlanda também, eu sei, a Irlanda também é um problema. A Irlanda chega a ser... Eu acho que eu vi um caso na Irlanda, tem um amigo na Irlanda, de ser atacado fisicamente, só por ser de fora. Os caras andarem junto ali, você tem que tomar cuidado quando você vai em algum lugar para não apanhar. Negócio estranho. É o cúmulo, né? Mas... eu acho que é fase. O cérebro é plástico, tá? E ambientes mais empáticos também podem exercitar isso. Um exemplo. Eu passei só 4 meses parado por causa da medicina. 4 meses só. 4. E eu senti, no momento que eu fiquei... mesmo fazendo vídeos todos os dias, eu senti uma plasticidade diminuída. Assim que eu voltei, eu demorei 1 mês e meio para pegar impacto. Eu só comecei a voltar a ser o Saulo que estudava agora. Eu demorei um tempo para me adaptar novamente. Então, o cérebro, estudo, o processo de estudo, de como estudar, de como me dedicar, demorei um tempo. Eu acho que isso pode ser revertido, sim. Mas num novo padrão. Por isso que a gente tem que falar sobre isso. É preciso que não se aceite essas coisas. É preciso que incentive outras pessoas a falarem sobre isso. É preciso que vocês incentivem a sua família a ter questões empáticas, de mudar o padrão, de olhar para o lado, de conseguir conversar, dialogar com as pessoas, parar um pouquinho e não estar aqui assim, nossa, eu tenho que ir embora porque não sei o que, não. Não, olhar para a pessoa e falar, oi, tudo bom, como é que você está? E aí, cara, como é que você fez ontem? Ah, não sei o que, tal. Então vamos tomar uma aqui, sente aí para a gente conversar. Conversar. Sem nenhuma intenção a não ser um diálogo humano. Tá? Fazer coisas legais assim. Conseguir fazer. Tomar uma não é só tu sentar, beber, para qualquer coisa, né? Eu acho que, assim, dentro de nossa observação, que a espiritualidade negativa usa isso para controle social, entendeu? Eu acho que tem várias outras coisas que são discutidas, várias coisas acontecem, a gente não percebe. Então, eu acho que faz sentido, até certo ponto, para o mundo espiritual nos deixar sem empatia. Ou deixar a sociedade brigando uma com a outra, ou deixar a gente
Eu acho que quanto mais gente assim, melhor para eles. Até para o mundo político também é melhor. Eu acho que até para esses caras que mantêm o poder aí, para eles é importante que a gente fique dividida. Fica os dois abestalhados no mesmo barco, brigando dentro do barco, enquanto uma pequena parte se aproxima e está sempre eleita ali, porque os abestalhados ficam brigando. Em vez de juntar e... Não. Os abestalhados somos nós, ficamos brigando. Acho que tem um controle desde aqui até o mundo espiritual. Quanto mais a gente briga, melhor. Quanto mais existe... É difícil também se aceitar algumas coisas, né? Coisas que você... Para mim, tá no meio da espiritualidade, há uma empatia falsa também acontecendo aí. A galera que tá aí falando, vem cá que você vai não sei o que só para vender curso, é uma puta de uma sacanagem. Me perdoe. Total, vou dar nem aí pra você, velho. Antigamente você via pessoas assim no centro espírita. Eu trabalhei lá, moleque com 15 anos, 16 anos, 17 anos trabalhando no centro espírita. E você via a pessoa e fala, eu vou dar um passe nela. Hoje em dia, você vai dar um passe e vou ver se eu consigo botar para ser terapeuta dela, né? Eu dou um passe nela, já trago para cá para ver se ela precisa de alguma coisa. Então virou um negócio estranho, velho. Ainda existe essas pessoas. Mas virou assim, vem cá que... Quando fala assim... E virou assim, uma propaganda. Eu curei tantas pessoas. Curei como? Vem para cá que eu sou bom. Paga aqui. Parece que perdeu um pouco, até aí, até no meio da espiritualidade, perdeu um pouco da empatia. Se não muita, né? Onde virou mais uma questão financeira do que qualquer outra coisa. E você pensar empático isso? Será? Esse é um negócio a se pensar, né? As teorias é a fadiga empática, o bombardeio constante de... As duas teorias que ficaram, tá? Que eu pensei aqui. Para mim, é um fenômeno conhecido como fadiga empática. Você está recebendo uma quantidade de informação muito grande e não consegue mais olhar para fora. Talvez seja uma forma também de deixar a gente preso. Descobriram que esse negocinho de puxar o dedo para cima, isso é estudado por neurologistas do inferno, né? Que você fica com a mente presa ali. E ali todo mundo fez a mesma, percebeu? Você acha que é por acaso? Não era assim, nem o YouTube não tinha isso. Agora tem os shorts. Começou com, não sei se foi Instagram, não foi nem o Instagram era fotinha. E uns caras metendo negócio, daqui a pouco todo mundo começou a fazer, agora é Instagram, é o Facebook, é o TikTok, todo mundo fez. A gente parece um monte de idiota. Um monte de idiota, porque pega-os com o negócio. E já nossa mente para alguma coisa, a gente foi pego por isso. Isso é uma coisa que foi usada para nos deixar presos. Aí aparece uma propaganda no meio, a ideia é essa. O idiota, quem é eu, você, vê a propaganda. Me perdoe, velho. Né? É a verdade. Nós somos os idiotas que fomos pegos para ganhar, para dar dinheiro para os outros. É isso aí. Entre certo ponto. O dinheiro faz parte, tem que circular, mas não sob uma questão de enganação, é o que prende, né? Isso sempre foi assim, vai ser por um tempo, mas precisa saber o que esse negócio está fazendo na nossa mente. E a outra é a questão de intenção vibracional. Como tem uma energia coletiva no meio disso, todo mundo faz a mesma coisa, é difícil você sair de uma coisa que todo mundo está fazendo. Cara, se você fica fora do Instagram, você se sente um Zé Cu, velho. Se você fica fora da rede social, e não estou falando que você tem que fazer. Você fala, nossa... você tem Instagram? Fala, não, meu Deus. É um negócio difícil. Né? Você se sente meio fora do negócio. Não tem o que fazer, vamos usar de forma educada, né? É preciso chegar, alguém você vai pegar uma informação, vai no lugar hoje, no restaurante tem Instagram, a capoeira tem Instagram, tudo tem Instagram. Tem que fazer, tem que ir lá. Mas tem que tomar cuidado com um pouquinho, tá? O psicólogo Paul Bloom, em Against Empathy, ele fala: a empatia não está morrendo, ela está se transformando, ele diz. Estamos passando de uma empatia espontânea, automática, emocional, para uma empatia deliberada, que é a ideia que ele pensa, né? Mas não encolhida, ainda não muito perceptível. Isso significa que aquela forma de sentir, ela precisa, hoje, para você sentir empatia, você tem que ter uma comoção dentro de um local. Você tem que assistir alguma coisa, olhar alguns comentários, aí você se compadece, aquilo movimenta e você funciona. Isso tem um certo problema, né, dentro disso. Tá?
A gente deveria voltar a ter treinos de empatia. Importante, tá? Por isso que esse vídeo está aqui. Olhar mais para o lado, refazer as redes cerebrais que foram adormecidas em qualquer idade. Contato humano real, aprender a ter escuta ativa, convivência com diferentes realidades sociais, tal, o tempo todo, reativando os circuitos neurais que foram perdidos nesse meio. Aprender a ouvir as histórias, aprender a ver mais arte, literatura, ler, entre o processo disso. Se é para usar a mente num negócio meio mono, ler seria uma opção interessante. Mas tentar fazer, vai dar até 30 minutos de conversa presencial por dia, ter um contato de novo com o seu cachorrinho, conseguir brincar com ele, no sentido de... até os bichinhos sofreram com a nossa ação do mundo que nós estamos, né? Os idosos seriam e são ainda o melhor exemplo que nós temos. Eles ainda vêm de uma geração onde eles viram como era. Eles sabem esse comparativo melhor do que a gente que está aqui ainda, né? Eles têm então, eles talvez tentar perguntar para eles quais são os valores que eles entendiam. Eu queria que vocês perguntassem aí. Os valores, vocês têm mais de 60, 65, tal, de uma época distante. Eu estou quase nos 50 ainda, mas me considero meio-mediano. Acho que eu ainda não tenho, eu não vim de totais valores soltos, né? Os anos 80 foi muito forte na mudança. Mas é por isso que eu perguntar a vocês, se vocês perceberam e percebem essa alteração. Vocês percebem uma coisa estranha, né? A falta dessa interação. Se é uma coisa que... né? E perguntar para eles quais seriam os pontos a serem feitos. Eles precisam ser ouvidos. Talvez, não falo ouvido pela sociedade, mas dentro de casa. Nós precisamos ouvir eles. Talvez vocês, como tais, deveriam vir nos comentários aqui e ajudar a gente, entendeu? Vai lá quais são os pontos, o que é mais percebido por vocês. O quão difícil é contar as histórias reais, não apenas tal, mas a gente pode aprender a ouvir. A gente aprende, sabe outra coisa que é interessante? Nós cultivamos a juventude, não que ela seja ruim, porque ela faz parte do estilo da vida, mas parece que para postar, tem que postar com filtro, tem que... Isso pega todos nós, me pega também, é uma droga isso, uma droga, até certo ponto, né? Parece que a gente vive num mundo de total fuga, desde um ponto de aparência ao ponto interno. Contar e falar histórias talvez não sejam mais importantes. Eu estava, uma vez em Recife, eu fui visitar algumas vezes eu fui, tá? Fui tocar lá um abrigo de idosos. Fui tocar violão lá para eles. Toquei Roberto Carlos, tal, eles ficaram felizes e tal. Aí eu vi que tinha um pai que levava e não era neto de ninguém lá, um menininho. E aí ele estava lá e conversando com ele, falando, eu trago para ele ver a realidade. Para ele ter uma noção um pouco. E aí ele sentava, conversava, e os idosos adoravam conversar com a criança, assim, todo mundo chegava perto e tal, aí lembrava, contava histórias, assim, era bem interessante. Então seria uma coisa talvez a ser feita também, uma relação entre as crianças, entre a gente e as pessoas de uma geração mais distante, que vieram de um mundo bem diferente em vários aspectos. Muitos deles são melhores hoje, né? A medicina é melhor hoje, a tecnologia também, mas a empatia não. A empatia não é, cara. A empatia veio daquela época lá. E eles sabem melhor como se relacionar, o que é conversar, como é que se dialoga, né? Então, saberia remodelar a empatia deles para essa interligação de geração seria muito importante. Para fazer, deveria ter um projeto mesmo de Estado. Pegar meninos na escola e levaram eles para visitarem os lares de idosos. E ficam lá. Para eles, né, para eles poderem conversar, discordar, trazer um pouco dessa experiência, de ver, é muito legal isso. Até para ter uma noção de realidade, de como é a vida, né? Praticar conversas sem dispositivos, tá? Ou usar, se for para usar de uma forma que faça a interação, não ao afastamento. Bom, tem muito a se falar, tem bastante coisa aqui, tá? Até comparativos, é que eu não estou fazendo aqui, tá? Isso começou desde como veio a mudança da televisão, a MTV, tem várias coisas aqui, os videogames que eram acusados de tirar as crianças violentas e tal, e agora as redes sociais, né?